Meus caros amigos e amigas, devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Quem vos fala é Márcio Coutinho, do voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje o tema do vídeo será provavelmente as primeiras aparições de Fátima. As 6 aparições, vamos fazer um comentário da primeira. Mas antes mesmo de entrarmos nos dados, conforme a irmã Lúcia descreveu, vamos fazer uma pergunta, acho que todos se perguntam, né? Quem já não ouviu falar de Nossa Senhora de Fátima? Quando nós ouvimos Nossa Senhora de Fátima, o que vem à cabeça? Algumas pessoas vão dizer, né? Você, o que você pensa quando ouve Nossa Senhora de Fátima? Antes de tudo, rogai por nós. Mas o que vem à cabeça? Poxa, Nossa Senhora de Fátima apareceu a 3 crianças, 3 pastorinhos, certo? Poxa, quando você ouve falar de Nossa Senhora de Fátima, vem à cabeça a reza do terço, né? Até muitos acham, puxa, Nossa Senhora que inventou o terço, né? Outra coisa, vamos mais uma coisa. A visão do inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno àquelas 3 criancinhas e logo para nós, né? Outro tema. Nossa Senhora disse que a guerra vai acabar, né? Ela acabou com a Primeira Guerra Mundial. O segredo, né? O segredo de Fátima, até muitas pessoas confundem, não são 3 segredos, não é um não, é 3. Não, o certo é um segredo apenas, porém composto com 3 partes, né? Nossa Senhora fala, por exemplo, da crise do mundo, né? Quando fala Fátima, Nossa Senhora de Fátima, os erros que a Rússia espalhou pelo mundo, comunismo, né? Então, algo da profecia de Nossa Senhora, querendo ou não, ela foi difundida no mundo todo. Não tanto como Nossa Senhora queria, mas quando nós vimos Nossa Senhora de Fátima, sempre se vem à cabeça, pelo menos no fundo, tem um pedido. Nossa Senhora pediu algo, né? Por isso aí se faz a aparição de Fátima, é uma aparição das mais importantes. Ela também completa uma série de aparições da Nossa Senhora. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salette e Nossa Senhora de Fátima. Ambas com grandes pedidos, tudo batendo na tecla de um amor de Deus, uma mensagem de esperança, mas também um alerta caso a humanidade não atendesse. Mas esquecendo, quem não lembra de Fátima, dessa frase que facilmente relaciona a Nossa Senhora, por fim, o meu imaculado coração triunfará, né? E essa é a frase mais importante da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, aquelas 3 crianças que elas sim representavam todo o gênero humano. Era uma mensagem para a humanidade, não era simplesmente uma aparição pessoal daquelas crianças para confortá-lo, seria uma grande graça. Mas ela tem por detrás uma grande missão de levar as verdades esquecidas que felizmente a humanidade estava se esquecendo, deixando que a missão de Deus, segundo, terceiro plano, Nossa Senhora vem realmente reavivar essa fé que é, antes de tudo, a fé católica, que antes de tudo nós apegarmos a Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, acho que todos vão se lembrar agora, quando entrar na mensagem de Fátima, mas a mensagem de Fátima, ela tem muitos pormenores. Esses pormenores são muito interessantes, que tem uma razão de ser, né? Tudo que Nossa Senhora falou aquelas 3 crianças em 1917, antecedida pelas aparições do anjo, e futuramente em revelações particulares a tanto a irmã Lúcia como os santos Jacinto, Francisco Mato, tem também muitos ensinamentos, né? Então nós vamos começar aqui sobre a primeira aparição de Fátima. Hoje nós vamos tratar a primeira aparição de Fátima, 13 de maio de 1917, né? Convém lembrar, fazer primeiro um histórico, para nós, normalmente, em que local ocorreu isso, né? Que é interessante, poxa, não só apareceu aonde, como, porque ela tem de escolher Portugal, aquelas 3 crianças, né? Essa pergunta aí, acho que nem eu não saberia responder, mas é bom nós pensarmos, meditarmos, né? Nossa Senhora aparece aquelas 3 crianças. Então a irmã Lúcia, nessa ocasião, ela tinha os 2 primos, Francisco e Jacinta. As crianças naquela época, já aos 7 anos, né, já começavam a ajudar os pais. Que coisa bonita, né? Desde pequeno,
os pais já dão uma obrigação. Então era ajudar a pastorear. A região ali, a freguesia de Fátima, era uma região não muito boa para a agricultura. Então o que restava era provavelmente criar cabras, ovelhas. E isso fazia o pai da irmã Lúcia. E então, as crianças já de 7 anos, a irmã Lúcia era muito esperta, era muito inteligente. Então ela já tinha feito, né, a primeira comunhão, já sabia o catecismo logo. E ela era muito líder entre os primos. E os primos gostavam muito que ela contava muita história. Ela fazia apostolado, literalmente, né? E fazia apostolado para que as crianças aprendessem. Mais para frente estaria recebendo a Sagrada Comunhão. Então, naquela ocasião, a 13 de maio, a irmã Lúcia tinha seus 10 anos. Ela nasceu em 22 de março de 1907. Né? Já o Francisco nasceu em 11 de julho de 1908. Ele tinha provavelmente 9 anos. E a Jacinta, mais novinha, mal completava 7 anos. Ela tinha nascido provavelmente a 11 de março de 1910. Das 3 crianças, tem uma peculiaridade, uma coisa especial, é que das 3, a única que via, ouvia e falava com Nossa Senhora era a irmã Lúcia. Né? Eu digo irmã Lúcia porque ela depois teve a vida religiosa. Né? E os que via e ouvia era a mais novinha, a Jacinta, Santa Jacinta. E que apenas via era Francisco, São Francisco Matos. Né? Já para nós, já lendo a mensagem de Fátima, uma graça enorme, né? Ver Nossa Senhora já bastava, era uma grande graça, né? Mas Nossa Senhora queria fazer uma distinção, porque cada um ali tinha uma missão que Nossa Senhora queria. A irmã Lúcia, antes de tudo, era para propagar a mensagem de Fátima no mundo todo. Jacinta, ela já teria um modelo, um exemplo, para que nós espírito de sacrifício, o exemplo daquelas pequenas crianças que gostavam de brincar, que é natural, elas tomaram uma maturidade, um elevo de alma enorme, né? E Francisco tomou seriedade, ele via, então sempre ele perguntava para a irmã Lúcia, o que Nossa Senhora falou, né? Mas era tal graça ali que muitas vezes ele intuía. Na relação aqui na primeira aparição, ele vai intuindo muito fácil. Nós aqui do Brasil, brasileiro, esse aspecto de intuição é meio congênito, né? Então vamos aqui para a primeira aparição. Lembrando o local, a Covadaria, fica no vilarejo, né, de Aljustrel, onde os pais da irmã Lúcia tinham propriedade. E fica por mais ou menos 2,5 km de Fátima. E para ter uma ideia, ficam 100 e poucos quilômetros de Lisboa, atualmente. Então a primeira aparição foi, lembro todos, que Nossa Senhora apareceu, preparou as crianças com a aparição do Anjo de Portugal, o Anjo da Paz. No vídeo anterior, vale a pena quem quiser assistir, os voluntários da associação podem pôr o link aí, por favor. E, não se esqueçam de escrever e pedir orações todo primeiro sábado da semana, todo sábado da semana, são mandados celebrar missas para todos os participantes da campanha, sendo um apóstolo de Fátima, que divulga, que faz esse canal, ter todo esse apostolado aqui, e distribuir medalhas, as estampas de Nossa Senhora, o texto dela. Não esqueçam de se inscrever. Por favor, ative o sininho para ser lembrados. E também, se gostar, por favor, e se inscreva. Não deixe de se inscrever. Fazer comentários é muito bem-vindos. A primeira aparição foi a 13 de maio de 1917. As crianças brincavam, depois pastoreavam, elas brincavam muito. E tem um contexto histórico assim. Elas antes... já tinha naquela época um costume entre as crianças rezarem um terço, né? Quando a atmosfera é católica, né? Quando um lar é católico, as coisas boas começam desde pequeno. Por isso tem que acreditar, no Brasil a educação vem do berço. Pais e mães, essa é a mensagem para vós. É desde o berço, ensinar as crianças desde pequeno. Lá na frente, sua psicologia, seu caráter vai ser formado, né? Então,
as crianças tinham esse hábito. Porém, criança sempre tinha o costume de rezar muito rápido. Então, tinha um caso lá, o próprio Francisco, né, depois, não só puxou a orelha dele, ele rezava Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Então, o terço, não é 15 minutos, é 15 segundos, né? Então, era rapidinho e ele queria brincar, como toda criança, brincadeiras inocentes, né? Então, tinha uma outra Ave Maria, Santa Maria. Então, tinha uns que rezavam o texto, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Glória, Pai Nosso. Então, o texto era rapidinho. Mas não, depois, com o tempo, eles vão formando, eles vão rezando, e aí vai se ver a mudança que eles tiveram. Então, as crianças brincavam, e de repente, no céu, tem dois clarões, né, dois grandes raios. E Jacinta, como passaria, quando era um raio, era um sinal de chuva, trovoada, né, como eles falavam. Então, já falando, os primos, vamos recolher o rebanho e vamos voltar para casa, que vai chover, né? E quando eles estavam descendo com o rebanho, e aí numa azinheira, que é uma árvore muito conhecida lá, num pé de 1,5 m de altura, começa a ter uma aparição. E aí é quando eles têm a enorme graça, eu pergunto quem não gostaria de ter essa graça de ver Nossa Senhora pela primeira vez. Eu vou até descrever essa aparição. A própria irmã Lúcia descreve, desculpa. Ela diz: quem está ouvindo a imagem de Nossa Senhora aqui é uma imagem de 80 centímetros, que é uma cópia da imagem que foi feita, descrita pela irmã Lúcia, e que depois foram feitos, né? É uma imagem bonita, tem uma imagem maior, que é 1,20 m, mas olha no vídeo e observa como Nossa Senhora foi descrita pela irmã Lúcia. Ela diz: é uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, e espargindo luz mais claras e intensa como um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessados pelos raios do sol mais ardentes. Sua face, indescritivelmente bela, não era nem triste nem alegre, mas séria, com ar de suave censura. As mãos juntas, como a rezar, apoiada no peito e voltada para cima, da mão direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas só de luz. A túnica era branco manto, ornado de ouro, que cobria a cabeça da Virgem e lhe descia aos pés. Não lhe via os cabelos nem as orelhas. Os traços da fisionomia, Lúcia nunca pôde descrevê-los. Foi-lhe impossível fitar o rosto celestial que ofuscava. Que descrição belíssima, né? Até o que ela pôde descrever, porque Nossa Senhora é muito mais do que essa descrição. Mas ela via que Nossa Senhora estava com a mão posta, já ali fazendo um apostolado de como nós devemos rezar, e o rosário na mão, não é o texto, é o rosário, são os três mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos. Então ele completa o rosário. Depois foi dividido para facilitar as pessoas rezarem, né? Todos vão lembrar, esse aqui é o texto, ele tem o primeiro mistério, são o Pai Nosso, três Ave Maria, o Glória, e aí começam os mistérios que Nossa Senhora ensinou, mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Então são o Pai Nosso, 10 Ave Maria, o Glória, e aí depois eu vou explicar que foi acrescentado por causa da aparição de Fátima o meu Jesus. Nossa Senhora ensinou essa oração, e a partir disso, todos os textos depois do Glória se rezam: ó meu Jesus, livrai do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente os mais precisarem, né? Então Nossa Senhora portava o rosário nas mãos. Ela dizia, e a Senhora rezava: é realmente as rosas que nós oferecemos a Nossa Senhora. Agora, é uma graça indiscutível de ver Nossa Senhora. É engraçado aqui que o colóquio, a conversa com a Lúcia, com Nossa Senhora, é muito interessante. Uma coisa de criança. A criança pergunta e quando pergunta, pergunta mesmo. Então, Nossa Senhora, para acalmá-los, né, deixaram muito à vontade, deixar bem calmos, ela fala: não tenhais medo, eu não vou fazer mal. E a Lúcia já pergunta assim: de onde é vós me seis? Nossa Senhora responde:
Sou do céu. E Nossa Senhora aponta assim, sou do céu, ela aponta para o céu, para a estrela, para o firmamento. E Lúcia, e que é que vós me quer? Português antigo. Que vós desejais, né? E Nossa Senhora já, aqui é das profecias de Nossa Senhora já. Vim para pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, todo dia 13 de cada mês. No dia 13, a esta mesma hora. Então as aparições, ela apareceu por volta de meio-dia, tá? Depois vos direi quem sou e que quero. Depois voltarei aqui uma 7ª vez. Nossa Senhora ocorreu 6 aparições. No dia 13, todas as aparições. Exceto na 4ª, que as crianças foram presas pelos ateus, o prefeito da local, e que Nossa Senhora teve que aparecer no dia 15 na casa dos videntes. Depois voltaria aqui uma 7ª vez. Dessas 6 aparições até a 6ª aparição, 3 de outubro, que veio a ter o milagre do sol, Nossa Senhora não apareceu mais. Essa é uma grande promessa, Nossa Senhora. Depois, quando chegarmos na 3ª aparição, que revela o segredo de Fátima, nós vamos tratar com mais detalhes. Então Lúcia fala, isso aqui é interessante, né? Não sei o que eu pergunto. Se Nossa Senhora aparecesse para nós, que pergunta nós faríamos? Olha a pergunta interessante que Lúcia faz, que é de interesse de todos nós. Eu também vou para o céu? Eu não sei se eu teria essa coragem de perguntar a Nossa Senhora, mas eu me comungo com essa pergunta. Eu também vou para o céu? Já se perguntou? Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia, sim, vais. Imagina a reação dos 2 pastorinhos, né? O Francisco só via, era uma graça enorme. Jacinta ouvia e via. Aí talvez me perguntaram, acho que a irmã, minha prima, vai me lembrar de mim, né? A Lúcia fala, e a Jacinta? A Jacinta que ficou desmontada, né? E Nossa Senhora fala, também, logo vai para o céu. E o Francisco ficou perguntando. Aí quando a irmã Lúcia fala, e o Francisco? Que graça. Nossa Senhora diz, também, mas tem que rezar muitos terços. Porque Francisco rezava aquele negócio, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Mas o negócio não vale coisa nenhuma. Mas depois diz que Nossa Senhora falou isso, e a irmã Lúcia depois da aparição explicou, Francisco literalmente começou a rezar seriamente o terço. Aqui tem um comentário que caberia bem, olha interessante. Nossa Senhora sabia que Francisco não ouviria a fala de Nossa Senhora, mas saberia que as crianças iriam depois contar para eles. E contando com eles, não teria aquele peso firme que Nossa Senhora pediu, né? Isso é interessante, é o apostolado. Muitas vezes tem coisa na nossa vida que nós queremos já corrigir no momento e não espera o tempo devido. Da forma que você falar, vai piorar do que realmente corrigir. Então aqui é um pouco ensino vem do céu, e muitas vezes convém ter um intermediário, né? E é a tal ponto que o intermediário diante de Nosso Senhor é Nossa Senhora. Ela é mais mãe, né? Nós que não, quando quer conseguir uma coisa, o pai é difícil de conseguir, né? O que nós fazemos? Recorremos à nossa mãe. E a mãe sabe, conhece o pai, né? E consegue o objetivo. Então, mas é interessante, a irmã Lúcia, ela tinha algo muito especial. Ela não estava só de interesse para salvar, não, ela não tinha isso. Ela queria estar, porque ela, ao ver Nossa Senhora, ela queria estar lá no céu, porque sabia que Nossa Senhora não estava mais aqui na terra. E é para o céu, então eu quero acompanhar essa belíssima senhora. E a irmã Lúcia pergunta, e Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Essa é a próxima menina, que ela lembra, eram amiguinhas dela, que já tinham falecido tempo atrás. E ela queria saber, puxa, eu vou encontrar no céu? E as crianças eram formadas, é a importância dos pais darem uma boa formação de catequese desde pequeno. Não vou ficar esperando agora na igreja, não. Tem igual faz me lembrar esse fato, um dia na unidade do Exército, falando com o sargento, estava lá, não sou militar, mas estava lá, e aí ele conversa vendo, ele falou, conversando da crise do mundo, os pais, da formação e tudo, como é interessante. E ele fez a pequena ponderação.
Nós ficamos aqui na situação seguinte: os pais acham que 1 ano vai dar certo corrigir o jovem, de que 18 anos não corrigiu em casa. Então, é como aqui, quer dizer, o pai tem importância, não vai esperar, não, depois da primeira comunhão a criança muda. Receberá nomes e graça, tem graça para tudo mudar, mas comer essa do berço. Então, a irmã Lúcia pergunta: e a Amélia? Agora Nossa Senhora fala: estará no purgatório até o fim do mundo. É interessante, a mensagem ela começa a levantar um catecismo, verdade de fé, que é o dogma da existência do purgatório. O purgatório existe, é onde nós purgamos, purificamos aqui na terra, por causa faltamos de fazer sacrifício, porque nós não tivemos uma alma de paciência, não aguentamos o próximo, e aí nós temos que purificar, porque diante do céu, diante de Deus, eternidade, nós temos que estar límpidos, né? Temos que estar purificados. Então Nossa Senhora fala, até o fim do mundo, uma criancinha, hein? Mas aqui não mostra, mas o purgatório está garantido, vai para o céu. Agora, se ela imagina se a criança fizesse a promessa dos 5 primeiros sábados do mês. No primeiro sábado após a morte, Nossa Senhora tiraria ela do purgatório. Depois vai ser um tema de um outro vídeo que eu vou bater muito nessa tecla, da promessa dos 5 primeiros sábados. Que muitos católicos, não sei como ainda fizeram essa promessa. Tá perdendo, todo mundo quer ganhar na loteria aqui. Como a loteria não é o céu, então corremos atrás, né? Então vamos lá. Então a irmã Lúcia continua. Aí Nossa Senhora fala: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todo. Nossa Senhora faz uma pergunta. Deus também nos pede, Ele quer que nós participamos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todo o sofrimento que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, quer dizer, as ingratidões do homem, todas nossas, e da súplica pela conversão dos pecadores? Olha que a alma deles como eles estavam, e deve ser nós seguimos esse exemplo. Sim, queremos, né? Sim, eu quero. Quer dizer, esse aqui é interessantíssimo, porque eles já estavam tão ávidos, de coração tão aberto a Nosso Senhor, que eles queriam realmente aceitaria tudo que Nosso Senhor pedia. Agora, nós estamos com essa disposição, se não estamos, temos que rezar para termos, né? Isso faz me lembrar, certa vez conversei com um amigo, ele comentou assim vagamente que alguns especialistas diziam que na história a frase que mais foi propagandista, né? Eu não sei se a palavra é essa mesmo, mas a que teve realmente mais penetração na opinião pública, que foi realmente ele usou um termo assim, não muito coerente, mas o marketing, a palavra que realmente foi a palavra que estava em toda a boca das pessoas e tinha uma força. Aí ele comentou assim por alto, falou que a palavra em si era Deus vult, Deus quer. Quando teve as cruzadas, que era para nos defendermos da invasão islâmica, que hoje infelizmente está se invadindo de outra forma, e infelizmente com o apoio dos governantes europeus, né, estão acabando com as igrejas, violentando as mulheres, os cristãos, estão invadindo com toda a cultura, estão destruindo aquela face bonita que foi a civilização cristã na Europa. Hoje, infelizmente, é um dos grandes problemas e está vindo para cá também, né? Não é para ajudar humanamente as pessoas, não. Isso realmente é uma invasão de uma religião, invasão cultural. E aí todos estavam com a alma, com a disposição. Deus quer. Então vamos à luta, vamos nos defender, libertar o Santo Sepulcro, né? Então, essa daqui vai me lembrar com sim queremos. A irmã Lúcia literalmente falou, Deus vult, Deus quer, se Deus quer, eu quero, né? E aqui vai ficar bem claro, que né, quando a irmã Lúcia, Nossa Senhora continua a falar. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus terá o vosso conforto. Será o vosso conforto, desculpa. Quer dizer, Nosso Senhor vai nos acompanhar, né? Quem já na vida passou várias tribulações e, puxa, eu não vou aguentar, nem depois que aguenta, supera,
Ufa, porque Deus estava conosco. Que Deus é um fato até teológico. Deus nunca pode pedir algo que nós não podemos suportar, porque Ele não seria Deus. Aí é um absurdo. Tem essa confiança. Deus está pedindo porque nós temos possibilidade de aguentar. Então, a irmã Lúcia continua a descrever. Foi ao pronunciar essa última palavra, quando Nossa Senhora fala, mas graças a Deus, olha o que acontece. Que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos, mão de Nossa Senhora, uma luz tão intensa que o reflexo que dela expedia, que penetrando-nos no peito e nos mais íntimos da alma. Quer dizer, é uma renovação. Aqui eles tiveram quase, poderia dizer, a descida do Espírito Santo, uma graça especial de Nosso Senhor. Fazia-nos ver nós mesmos em Deus, que era essa luz. Quer dizer, eles estavam literalmente cristiano ao ter Cristo. Um cristão é outro Cristo, né? Eles estavam uma imagem de Deus no Senhor, mais claramente do que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, interior, também comunicado, caímos de joelho e de repetimos intimamente. Quer dizer, a apostação da alma é nós levar a mente a Deus, fazer uma oração, né? Eles rezaram. Olha o que eles rezaram. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Olha a importância que é o Santíssimo Sacramento, que muitas vezes, de forma desleixada, passando em frente à igreja, fazendo nenhum sinal da cruz, né? Nós pedimos, né? Fazendo muitas vezes, vamos diante do Santíssimo, nem ajoelhamos. O que é isso? Né? A importância diante de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, né? No sacrário. Passando os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou. Você vê que eles tiveram, que aquelas coisas foi uma graça, eles tinham que embebecer e tinham que realmente deixar ser levado pela graça. Aí que Nossa Senhora faz um dos grandes pedidos nessa ocasião, e que em todas as aparições, nas outras 5, ela sempre frisava, sempre levantava esse ponto, e que porque era a solução para a humanidade. Rezai o texto todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra. Né? Todo mundo fala pela paz, e cadê? Não só deu a solução. Quem não fala, vamos rezar o texto pela paz, é pouco se fala. Infelizmente, tem no meios católicos. Né? Fiquei muito chateado numa época, fazendo visita com a imagem não só de Fátima, a maior, né? E aí um grupo da igreja começou não, eu perguntei, vocês rezam um texto? Cadê o grupo de rezar o texto? Eu achei coisa muito bonita que está crescendo no Brasil, graças a Nossa Senhora. O texto dos homens. Seria interessante ter um texto público na praça, ali para mostrar a nossa fé, né? E aí, eu falei, não, nós lemos a palavra. Eu falei, sim, vocês querem ler a palavra? Tem uma palavra um pouco meio... lemos a Sagrada Escritura, né? E eu falei, mas... que vocês querem ler a Sagrada Escritura? Reze um texto. O que é o rezar o texto? O que é meditar o texto? É lembrar dos mistérios de Nosso Senhor, que está na Sagrada Escritura. Uma coisa não dissocia da outra, não sei por que dividir, né? Se completa. Aí depois falou, não tinha parado para pensar. Nós vamos voltar ao grupo. Ah, vocês tinham um grupo? Falou, tínhamos. E por que parou? É que nós começamos a ler a Sagrada Escritura porque não rezava o texto, depois lia? Não. Ele falou, também não pensávamos. Eu falei, não, a senhora está pedindo, a senhora veio do céu relembrar algo que no século XII já tinha instituído o texto e as pessoas estavam perdendo essa fé. Aí falou, não, vamos começar. Ele falou, pode saber que a senhora quer, vocês vão ter meios. Ele falou, aí o rapaz até comentou, o líder do grupo lá, que nós achamos estranho. Porque quando rezávamos texto nas casas, tinha muita gente, aí depois começamos deixando de rezar o texto, aí foi diminuindo. Aí eu falei, não tentarás o teu Deus, né? Você está querendo o quê? É para ver, é um lado interessante, que o texto era motivo, era uma fonte de graça. E aí as pessoas iam para rezar o texto, né? Isso fica para um bom conselho, né? Que eu felicito a todos aqueles que fazem, principalmente em família, né? Tira um dia, uma parte do dia, 15 minutinhos entre família. O que o nosso Senhor falou, mais de um tiver meu nome, estarei no meio dele.
Então, continua a descrição da irmã Lúcia. Começou a elevar-se, aí já é o final da aparição, da primeira aparição a 3 de maio. Nossa Senhora começa a se elevar serenamente, subindo em direção nascente, até desaparecer com a imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo caminho no cerrado dos astros. Quer dizer, Nossa Senhora sumia no horizonte. Né? Belíssimo, né? Isso aqui é interessante, tem um ensinamento que podemos tirar daqui, que é riquíssima a mensagem de Nossa Senhora. É alimentar nossas boas lembranças, né? Quando nós, nos católicos, quando nós recebemos uma graça, lembramos uma boa lembrança, essa igreja aqui eu já vi, rezei uma imagem de Nossa Senhora, e é um santuário, por exemplo, um santuário de Nossa Senhora Aparecida, como é bonito ver a imagem. Eu pessoalmente gosto muito da antiga Basílica, que ali, mesmo quando a imagem original não está lá, mas tem uma bênção de Nossa Senhora, uma presença de Nossa Senhora ali, dá para ficar horas ali rezando, né? Sentado, ajoelhado, em pé, né? Dá para se ver ali, está muito bonito. E a Basílica também, ali está a imagem de Nossa Senhora. E, quer dizer, as boas lembranças de uma graça ter recebido, né? Alimentar essas boas lembranças. Isso dá glória a Deus Nosso Senhor, dá glória a Deus Nossa Senhora, né? E, por exemplo, nós estamos lembrando, em pleno final do século XXI, 2019, um fato que mais de 100 e poucos anos, 102 anos, ocorreu. Não é uma boa lembrança? Né? E para nós, se não mudamos de vida, passamos a pedir agora essa mudança, né? Então rezamos a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, essa é realmente a evocação, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, fazer que nós tenhamos uma devoção sincera e profunda e constante do rezo do texto, e pelas intercessões também dos santos, São Francisco e Santa Jacinta Matos, que assim como a graça de Fátima os mudaram, fazemos também que nós mudamos para cada vez mais termos esse amor sincero e fazer também um pouco de afeto a Nossa Senhora nesse mundo que tanto infelizmente ofende Deus Nosso Senhor. Não se esqueça de escrever, peça seus pedidos nas orações, se inclua nas vigílias das 6 horas da noite às 6 horas da manhã do outro dia. São pessoas que estão dispostas a rezar. É um grande apostolado, né? Reza também, não só para os falecidos, para os vivos. Somos nós aqui que estamos nessa luta. E nós precisamos tanto mais que o que eles já foram. E rezar para também as almas purgatórias. Que Nossa Senhora possa, sempre no sábado, Nossa Senhora vai ao purgatório e retira aquelas almas devotas dela. É mais uma vantagem de termos devotos Nossa Senhora, né? O escapulário, né? É isso mesmo. Então, não se esqueça de ativar o sininho, se não ativou, para poder estar recebendo todas as notificações, tá bom? Fique com Nossa Senhora, que Deus, a Santíssima Virgem, nos abençoe todos. A todos, salve Maria, e até o próximo vídeo que vai tratar das outras aparições. Até mais.